Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre grandezas, tá, gente? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente vai aprender a diferenciar esses dois tipos que existem, tá? Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é uma grandeza, tá? Então aqui está a definição. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Peso, comprimento, custo, tempo, e existem inúmeros outros. Tudo aquilo que a gente consegue medir, contabilizar, tá? É grandeza, tá? Então, temos aqui um primeiro exemplo. Um trem a 60 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 120 km. Qual a distância percorrida em 4 horas? Aqui eu estou fazendo referência a duas grandezas. Talvez alguém até pode pensar, são três. Sim, a velocidade é uma grandeza, mas a velocidade ela é sempre 60 km por hora, tá? Então eu não vou precisar mexer nela. As grandezas que eu vou trabalhar aqui é a grandeza horas e a grandeza distância. São as duas grandezas. Olhem a informação que eu tenho. Em 2 horas, percorre 120 km. Em 4 horas, qual a distância que vai percorrer? Então, o ideal é a gente organizar os nossos dados numa tabelinha, tá? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha com as minhas duas grandezas, a grandeza tempo e a grandeza distância, e eu coloquei os dados que o problema está me fornecendo, tá? Para um tempo de 2 horas, ele percorre uma distância de 120 km. Então, o 2 e o 120 ficam na mesma linha. Para uma distância de 4 horas, é o que eu quero saber, qual a distância que vai ser percorrida. Então, vai ser representado pelo X ou pela letra que vocês quiserem, tá? Bom, depois que vocês organizam esses dados, tá? Bem direitinho, não posso trocar, não poderia colocar o X em cima e o 120 embaixo, tá? A não ser que eu também trocasse o 2 e o 4. Eu tenho que organizar bem corretamente os dados para o meu cálculo sair certinho. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para mim. Eu vou olhar as duas grandezas que tem ali e vou fazer uma pergunta com estas duas grandezas, tá? Se aumentar o tempo, vai aumentar a distância a ser percorrida? Se a resposta for sim, se aumenta um e aumenta o outro, significa que as minhas grandezas são diretamente proporcionais. As duas estão aumentando, porque quanto mais tempo ficar dentro do trem, mais quilômetros vai percorrer comigo dentro, tá? E agora eu vou mostrar, né, como resolver esse cálculo, tá? Tudo sai dessa tabelinha que nós temos aqui, certo? Então, ó, 2, 120, 4 e x. Exatamente o que eu tinha antes. Ó, 2, 120, 4 e x, tá? Eles estão todos no mesmo lugar. A única coisa que eu fiz foi colocar um igual e fazer eles virarem frações, tá? Como essa distância e esse tempo são diretamente proporcionais, como aumenta um e aumenta o outro, eu vou fazer uma multiplicação em x, uma multiplicação cruzada. Então, eu vou fazer 2 vezes x e 4 vezes 120, ou 120 vezes 4. Eu preciso multiplicar eles em diagonais, tá? Então, realizando a multiplicação, eu vou ter 2x igual a 480. O 2 que está multiplicando x desce dividindo. E aí eu vou ter minha resposta, 240. Então, em 4 horas eu vou percorrer 240 quilômetros, certo? Olhem bem, aumenta o tempo, aumenta a distância. Multipliquei em x e resolvi a regrinha de 3. Agora, olhem esse segundo exemplo. Se 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um trabalho, quanto tempo levariam 12 máquinas iguais àquelas para realizarem o mesmo trabalho? Primeira coisa é montar a tabelinha. Eu tenho as grandezas dias e número de máquinas que estão trabalhando. Então, em 6 dias, 8 máquinas. Em quantos dias? X, 12 máquinas, tá?
Vou organizar os meus dados e aí eu vou fazer aquela pergunta. Se aumentar os dias de trabalho, eu preciso aumentar o número de máquinas também para realizar um determinado trabalho? Ou também posso perguntar, se eu aumentar o número de máquinas trabalhando, eu preciso aumentar os dias de trabalho? Nesse caso, não, porque quanto mais máquinas eu estiver trabalhando, mais rápido eu vou concluir o meu serviço. Então, quanto mais máquinas eu estiver trabalhando, menos dias eu vou levar para concluir, tá? Então, se eu aumentar uma grandeza, a outra vai diminuir. Então, nós dizemos que grandezas assim são inversamente proporcionais. E isso vai alterar na hora de eu resolver o meu cálculo, tá? Quando ela é diretamente proporcional, como vimos antes, aumenta dos dois lados, eu vou multiplicar cruzado. Agora, quando aumenta de um lado e diminui do outro, e elas são inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em linha. Olha só. Eu montei exatamente como eu montei antes, tá? 6 para x, 8 para 12. Só que agora eu não vou multiplicar ela em x, eu vou multiplicar em linha. Eu vou fazer 6 vezes 8 e 12 vezes x, tá? E aí 6 vezes 8, 48, igual a 12 vezes x. O 12 que está grudadinho ali, multiplicando x, passa dividindo, e a divisão dele vai resultar em 4 dias, certo? O que acontece, pessoal? Vocês sempre tem que se perguntarem, se aumenta aqui e aumenta ali, se a resposta for sim, aumentar nos dois, multiplique em x. Se aumenta de um lado e diminui do outro, vocês vão multiplicar em linha, porque elas são inversamente proporcionais, certo? Essa é a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? E essa diferença entre elas altera na hora de resolver o cálculo, ok?